Olá, gente, que Deus ilumine a todos. Eu tenho um recado para você. Nós estávamos falando sobre a vida cristã vitoriosa. E nós vimos lá em Lucas, no capítulo 6, no versículo 47 ao 49, que isso é possível. O Senhor Jesus nos conta uma história sobre dois homens, um que é prudente e o outro que é insensato. O insensato construiu a sua casa sobre areia e foi surpreendido pela enchente dos rios, pelos ventos fortes, e a sua casa desabou, sendo grande a sua ruína. O homem prudente, ele construiu, edificou, fundamentou a sua casa sobre a rocha. E ele também teve que passar pela mesma situação do homem insensato. Mas ele teve um outro resultado, um resultado positivo. Ele se manteve firme. Sua casa não foi destruída pela enchente do rio e nem pelos ventos fortes. Manteve-se firme porque estava alicerçada sobre a rocha. Esse é o segredo de uma vida cristã vitoriosa. E o conceito de vitória de Deus é totalmente diferente do conceito do mundo. Quando o mundo fala de vitória, está falando de conquistas materiais, pessoais. Quando Deus fala de vitória, ele está falando de conquistas com Ele, conquistas celestiais, espirituais, né? Aquelas que duram para sempre, enfim. Agora, como lançar esses fundamentos? O Senhor Jesus nos deu um exemplo claro de uma construção de uma casa. Mas, trazendo para o lado espiritual, como é isso? Como é que isso acontece? Como é que eu lanço os fundamentos? Porque a gente sabe que essa rocha é o Senhor Jesus. A rocha é Jesus. E Jesus é a palavra. Os dois são um. Jesus é a rocha e Jesus é a palavra. Então, pensa comigo. Como que eu edifico a minha vida sobre a rocha? Bom, se Jesus é a rocha e Jesus também é a palavra, então eu edifico a minha vida na palavra. Jesus até diz: que adianta me chamar Senhor, Senhor, e não fizer o que vos mando? Não é verdade? Deixando bem claro que não é somente ouvindo a palavra, mas sim praticando. Como é que eu faço isso? Coloca aí na tela. Primeiro passo, letra A, ir a Cristo. Nós temos que ir a Cristo. De que maneira? Se aproximar-se dele com sinceridade e humildade, reconhecendo os seus erros, reconhecendo a pessoa que precisa mudar, reconhecendo os pontos que é necessário mudar na sua vida, sua conduta errada, sua maneira de ser, a sua maneira de agir, de pensar, de tratar as outras pessoas. Olha o que Jesus foi. Jesus foi amor. Jesus não julgou, Jesus amou. Quem poderia nos julgar, porque não havia pecado nenhum e nenhum erro, nos amou, nos aceitou. Então, eu tenho que reconhecer os meus erros. Você tem que reconhecer os seus erros. Isso é o primeiro passo do fundamento. É o primeiro passo para fundamentar a sua vida sobre a palavra de Deus, sobre a rocha. A letra B, ouvir a palavra. Ouvir é compreender o que ela nos transmite. Não é simplesmente ouvir, mas compreender o que ela nos transmite. Não é ouvir a palavra para outros, dizendo assim: olha, fulano deveria estar ouvindo isso. Essa palavra é para fulano. Não.
A palavra é para você, é para nós. Quando a palavra está sendo anunciada, quando ela está sendo pregada, ela é para você. Essa palavra lhe diz respeito. Então você tem que procurar compreender para si. Compreender o que a palavra está transmitindo para você. É assim que você tem que fazer. E a letra C, praticar. Praticar no grego significa permanecer, concordar, comprometer-se, continuar, ser pontual, exercitar, executar ou cumprir, observar, trabalhar. Algumas dessas palavras são bem expressivas, como por exemplo, comprometer-se, exercitar e trabalhar. Essas palavras mostram que não podemos considerar os ensinamentos de Cristo de qualquer maneira, mas sim com seriedade. Então o que você tem que fazer, minha amiga, meu amigo, a partir de hoje, é ir a Cristo. E a Cristo você vai em qualquer lugar. Assim, quando eu falo em qualquer lugar, não necessariamente ir na igreja, porque agora mesmo, nesse exato momento, você precisa ir a Cristo. Procure um canto da sua casa, vá a Cristo, mas vá com humildade, vá com sinceridade. E busque a Ele, mostre os seus erros, mostre o quanto você quer mudar. Ouça a sua palavra. Procure observar o que aquela palavra está transmitindo para você, não para os outros. E procure praticar, procure exercitar, procure continuar dentro desta palavra, não se desviar. Procure trabalhar a palavra em você, observar a palavra em você. O que é praticar? É você pensar assim: o que o Senhor Jesus faria no meu lugar diante dessa situação? É assim que você tem que fazer. E assim, sendo feito, você está alicerçado sobre essa rocha. E uma vez você sobre essa rocha, com certeza será mais do que vencedor. É assim que o Senhor Jesus tem nos ensinado através da sua palavra. Tá certo? Que Deus ilumine você, que Deus te abençoe, esteja sempre firmado na rocha. Um forte abraço e até a próxima.